Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série sobre a função PROC-V. Meu nome é Karine Lago e nessa aula você vai aprender a utilizar a função se não dispe para tratar valores que não foram encontrados na tabela matriz da PROC-V. Parece complicado, mas não, é muito simples. E se você ainda não sabe fazer PROC-V, assista os outros vídeos dessa série, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo e vamos aprender. Para esse exemplo, nós vamos utilizar a base de dados da AdventureWorks, que é uma empresa fictícia criada pela Microsoft. Nessa primeira tabela, nós temos vendas realizadas com data do pedido, categoria, o código do cliente e o valor da compra. E agora eu quero saber qual é o nome desse cliente daqui que comprou. E eu tenho isso em outra tabela cadastrada com o código de cliente, o seu nome, sobrenome e e-mail. Nesse caso, eu quero trazer apenas o nome do cliente do código correspondente da tabela da esquerda, ou seja, eu quero o nome do cliente 6353. E para isso, a gente sabe que podemos utilizar a função PROC-V. Então, nessa célula daqui, eu vou colocar igual PROC-V para iniciar a construção da função. Vou abrir aspas para exibir os seus argumentos. Se você não viu o vídeo da PROC-V, assista, estou colocando aqui na descrição do vídeo, porque eu não vou explicar com detalhe a PROC-V. A solução aqui é tratar aqueles erros que são mostrados quando um valor não é encontrado. Então, nesse caso, o primeiro argumento é o valor procurado, que é o código do cliente. Vou pressionar ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, que é a matriz tabela. Então, eu posso selecionar ela toda ou apenas essas duas colunas. Um fato importante para mencionar é que o código do cliente, ou seja, o valor que eu estou tentando procurar, tem que estar na primeira coluna da seleção. Nesse caso, eu vou selecionar só essas duas colunas, pressionar a tecla Ctrl, Shift e seta para baixo no teclado para selecionar todo esse intervalo. Dessa forma, a gente vai para a última linha da seleção. Eu não consigo mais ver a minha fórmula aqui, mas eu sei que ela está funcionando porque na barra de fórmulas consigo verificar que está tudo correto. Para finalizar esse segundo argumento, eu vou pressionar F4 no teclado para inserir esses cifrões, para essa seleção daqui não mover. Também expliquei isso na aula sobre PROC-V. Depois vou pressionar ponto e vírgula novamente para irmos para o terceiro argumento, que é o número do índice da coluna, que vai ser essa segunda daqui, ou seja, o número 2. A segunda coluna da minha seleção. E, por fim, ponto e vírgula novamente para ir para o último argumento, para mencionar se eu quero procurar um intervalo com correspondências exatas ou aproximadas. E, nesse caso, eu quero exatas. Então, vou colocar falso e também poderíamos colocar o número 0, porque também significa falso no Excel. Eu vou pressionar Enter no teclado e temos o primeiro retorno, Angélica. Será que está certo mesmo? Ó, 6353. Vou verificar se eu consigo procurar no olho mesmo. E eu acho que vai demorar um pouco, deixa eu apertar Ctrl L no teclado para abrir a janela de localizar e substituir. E vou inserir 6353 e apertar localizar próxima. Novamente. E sim, esse cadastro de cliente pertence a Angélica. Vou fechar essa janela, voltar lá para o início. E agora nós vamos arrastar essa fórmula para baixo para aplicar para todos esses clientes aqui na esquerda. Então, eu vou selecionar a alça de preenchimento com o botão esquerdo do mouse mesmo e arrastar até aqui embaixo. Alguns valores não foram encontrados. Esse cliente daqui não existe nessa tabela. E agora nós vamos aprender a tratá-lo. Então, nesse PROC-V, antes dele, nós vamos colocar uma função adicional que se chama se não dispe, que é uma abreviação de se não disponível, ou seja, se esse valor aqui não estiver disponível, então a gente vai fazer um tratamento. Colocando essa função antes do PROC-V, faremos com que essa função inteira do PROC-V e seus argumentos sejam o primeiro argumento da se não dispe, que é o valor. Então, o resultado dessa função daqui vai ser validado na se não dispe e, se não for encontrado, ou seja, valor CNA, se não disponível, ponto e vírgula, nós vamos querer tratar esse erro de hashtag N/D para outro valor, porque nunca é bom deixar erros na nossa planilha. Então, eu coloquei um outro ponto e vírgula e agora eu vou mencionar esse argumento daqui, que vai ser nada encontrado. Quero que fique escrito isso na célula. Vou colocar um último parênteses para fechar a função se não dispe, apertar Enter e depois clicar duas vezes na alça de preenchimento aqui embaixo na célula para aplicar para todos esses outros valores. É muito importante você não usar a se erro para tratar erros no PROC-V, porque se você realmente tiver cometido um erro, ele vai tratar. Já a se não dispe vai pontualmente naqueles valores que não foram encontrados. E é isso que a gente quer. Às vezes, o apontamento de erro é muito importante para a gente ver que realmente nós fizemos algo errado. Nesse caso, não tem nada errado, eu simplesmente quero tratar o valor que não foi encontrado. Então, foi solucionado. Basta você usar a se não dispe antes da função PROC-V para tratar os erros.
E aqui embaixo nós temos uma situação bem semelhante também, que é quando um valor é encontrado, só que não tem nada escrito na frente desse valor. Por exemplo, vamos fazer a função procv aqui, e para isso eu vou simplesmente copiar essa função de cima e colar aqui embaixo. Não vou fazer de novo, porque é o mesmo argumento. Nós estamos buscando esse código de cliente nessa tabela daqui. Vou apertar Enter e depois clicar 2 vezes nessa alça de preenchimento para expandi-la. Veja só o que retornou nessa célula e nessa daqui. Se eu copio esse valor, 18.735, pressiono Ctrl L no teclado para abrir o localizar, depois procuro por ele nessa tabela, conseguimos constatar que não tem nada escrito aqui no seu primeiro nome. E por isso apareceu aquela data que, na verdade, se aquela célula tivesse formatada como número, ia aparecer 0. Então, aqui em cima, eu vou selecionar todo esse intervalo e colocar como geral. Olha só, apareceu 0. Se eu quiser que essa célula aqui apareça exatamente como está nessa tabela, ou seja, um valor em branco, basta a gente vir aqui na fórmula e no final dela podemos colocar um i comercial para concatenar com nada, com aspas abertas e fechadas sem nada dentro. Vou pressionar Enter, selecionar essa célula, depois arrastar para baixo e teremos o tratamento de dados assim como é mostrado na tabela direita. Isso funciona com ou sem a SINAUDISP. Então, se tivesse com a procv diretamente, não apresentaria erro. Então, vou tirar aqui, ó, estamos apenas com a procv e o i comercial e as 2 aspas. Quando aperto Enter e expando, não vai dar erro nessas em branco, e essa daqui deu porque esse valor aqui realmente não existe nessa tabela da direita. Eu vou procurar para a gente verificar realmente, e não tem. Nós só temos um valor que parece com ele, mas não é 8.509, é 18.509. Então, eu vou voltar aqui para cima. Nesse caso, precisaríamos sim da SINAUDISP para tratar esse erro, então vou pressionar Ctrl Z para voltar ao estágio anterior, e você acabou de aprender como tratamos erros de valores não disponíveis e de células em branco buscadas da tabela matriz, exatamente como queremos na tabela de referência. Chegamos ao fim do 3º vídeo da série sobre procv. Espero que você tenha aprendido mais uma variação para utilizar procv e tratar os dados obtidos. Se você gostou, deixa seu like, eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!